Hoje, então, nós estamos no nosso segundo domingo, nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade, como nós temos feito em todos os segundos domingos, onde a gente aprende a desmistificar algumas coisas, a tirar dúvida com relação a outras, e a gente já aprendeu que a mediunidade é inerente a todos. Então, hoje nós temos o nosso tema, a mediunidade como ferramenta de evolução. Temos a nossa companheira Cristina Figueiredo, lá do Grupo Espírita André Luiz, que vai trazer o estudo dessa tarde. As nossas melhores vibrações de paz e harmonia para ela. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Como de uma certa forma, é a terceira vez que eu venho falar sobre mediunidade, eu tentei fazer diferente. Contudo, esse tema que me foi oferecido para refletir, eu costumo usar sempre uma citação de Emmanuel, que eu acho a definição de mediunidade mais fantástica, mas seria a síntese de todo o nosso estudo, né? Porque Emmanuel, no Consolador, nos diz que mediunidade era a luz descida sobre a carne na ocasião do Consolador prometido em trânsito na Terra. Ou seja, como ferramenta de evolução, se ela é capaz de nos iluminar, portanto, é a síntese de todo o nosso estudo. E acabei, então, posso sentar. Essa é a capacidade dos espíritos com mais conquistas de ter um poder de síntese, de falar tudo em poucas palavras. Mas para que a gente possa refletir, nós então começamos a buscar, nos nossos... Primeira definição do que é médium, e quem nos ajuda com isso é Herculano Pires, no livro Mediunidade. A capa tá novinha, eu posso até mostrar para vocês. Ele veio passear comigo, né? O Seara dos Médiuns, que é um livro que foi editado em comemoração ao centenário do Livro dos Médiuns, esse aqui está já com os dias dele contados, sabe? Então a capa com certeza não é mais essa. Mas é um livro que é muito bom que a gente tem em casa para que a gente possa refletir, porque ele vai comentando as citações do Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns, que é o que nenhum de nós que pretende trilhar os caminhos da mediunidade pode deixar de ler. Ele é nosso livro de cabeceira. E eu costumo brincar, e a diretora espiritual da casa está aqui hoje. Ai, meu Deus. Porque eu costumo brincar que todo mundo, quando começa a ler o Livro dos Médiuns, diz assim, ele é muito chato, eu não gosto, é ruim de ler. Aí eu digo assim, eu dou um conselho, Vocês podem ter um conselho, mas eu não estou dizendo para não ler a primeira parte. Pula a primeira parte, lê a segunda e depois volta para a primeira parte. Você viu que eu li o livro do médium todo, entendeu? Lê a segunda parte, depois volta para ler a primeira. Porque senão, como a gente não tem o hábito, e Kardec, por ser um pedagogo, ele fazia as mesmas perguntas várias vezes, ele vai falar do sistema, do método, e ele acaba sendo muito repetitivo. Porque eram as maneiras com que as pessoas criticam a doutrina espírita, criticam o fenômeno mediúnico, e ele vai justificando isso para a gente através daquelas assertivas. Só que quando a gente vai pegar o livro do médium, a gente quer falar de mediunidade, a gente quer falar desse intercâmbio, do laboratório do mundo do invisível. Então, a gente fica naquilo e a leitura não rende e a gente não passa. Então, a gente lê a segunda parte e depois volta para ler a primeira, porque ela é importante. Porque ela dá para a gente a ferramenta para o enfrentamento daquelas pessoas que, por exemplo, ainda dizem que doutrina espírita não é coisa de Cristo, que mediunidade não é coisa de Jesus. E pelo contrário, a definição de mediunidade que nós vamos encontrar em toda a codificação é a prática do fenômeno mediúnico com o Evangelho do Cristo. Então, quando nós só temos o fenômeno mediúnico, necessariamente nós não podemos mais falar que nós estamos tendo mediunidade. E quem faz essa diferença de forma bastante clara é um estudioso da doutrina, que é Edgar Armand, no livro dele sobre mediunidade.
Então ele fala que a prática do fenômeno mediúnico é o mediunismo. E a prática do fenômeno mediúnico com o Evangelho do Cristo é a prática da mediunidade. Então, Herculano Pires vai dizer para a gente assim: médium quer dizer medianeiro, intermediário. Ou seja, nós estamos nos colocando naquela posição de trazer uma informação do plano espiritual para o plano concreto que nós estamos. Então, a mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Não é um poder oculto, ou seja, não é nada fantástico e maravilhoso, né? É maravilhoso no sentido do que ela pode fazer por nós, mas nada que não tenha uma explicação. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou poder misterioso de um iniciado ou um guru. A mediunidade pertence ao campo da comunicação, ou seja, e aí quem já por acaso andou, né, nas casas onde a prática do mediunismo se dá, normalmente se deem alguns daqueles que já foram desenvolvidos, que dão passividade, que vão lá e ajudam o médium que está iniciante a dar a comunicação mediúnica, a ajudar. Isso é possível? Sim, mas não desta forma como Herculano Pires está dizendo. Ele não vai desenvolver nada em você. A faculdade mediúnica você já a traz. E até mesmo o termo desenvolvimento mediúnico daria a ideia de um crescimento, né? Quando a gente fala desenvolvimento de uma planta, desenvolvimento de uma criança, você está falando de um crescimento. A faculdade mediúnica você já tem. E ela veio com você. E ela não vai se desenvolver. O que ela vai acontecer é, quanto melhor você se apresenta para o trabalho mediúnico, maior é a sua possibilidade de comunicação. Maior é a sua possibilidade de fazer este intercâmbio de forma segura, de forma clara. A faculdade você já tem. Então, o que a gente pode fazer comparação, por exemplo, com os nossos sistemas de computação. Cada dia que passa, ele se torna melhor, ele se torna maior, com maior possibilidade. Mas aquele antiguinho lá funcionava do mesmo jeito. Tem gente até que fica apegada a eles e não querem mudar, né? Mas existe nas plataformas cada vez melhores desenvolvidas, crescimento dela, para que você possa utilizar com melhor recurso. O aparelho é o mesmo. Os recursos que ele vai proporcionar a você é que se tornam melhores. E quais são esses recursos que nós vamos poder oferecer à espiritualidade para que a mediunidade cresça e nos ajude com a evolução? É a nossa autoevangelização. Que aí é a outra frase que está lá no Emmanuel, né, no livro Consolador, que eu já trouxe ela das outras 2 vezes, mas hoje eu só vou falar, vocês não vão ler, né? Que o maior dever do médium é evangelizar-se a si mesmo. E Emmanuel é um escritor fantástico. Ele usa essa figura de linguagem que a gente chama de cacófato para reforçar a importância da autoevangelização. Ou seja, o que é a autoevangelização? É repetir o evangelho do Cristo com a boca? Não. É colocar o evangelho de Jesus em prática. É aquilo que a gente diz. O primeiro estágio da doutrina espírita é a gente aprender ela. Ela entra na nossa cabecinha e a gente conhece a doutrina. O segundo estágio é quando ela entra mesmo dentro de nós e começa a fazer aquelas transformações. Ou seja, aquilo que eu fazia ontem, que para mim era natural, hoje eu olho e digo assim, eu não posso mais fazer isso desta forma porque não é correto. Então eu começo a mudar, a doutrina começa a entrar em mim e fazer a transformação moral que ela precisa realizar. O terceiro estágio dela, portanto, é aquele que Emmanuel refere-se ao evangelizar-se a si mesmo. Quando nós já formos realmente evangelizados, a doutrina vai sair através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então, esse é o processo.
Quanto mais evangelizado for o médium, melhor ele vai ser. Mas é a mediunidade que está crescendo? Não. É a possibilidade que você está oferecendo para que a espiritualidade possa usar. A mediunidade vai ser a mesma. Por exemplo, um médium que veio vidente, ele vai ser um médium vidente. Ele não vai ser um médium psicofônico, ele não vai ser um médium auditivo, ele é um médium vidente. É claro que uma mediunidade de vidência, ele tem intuição, ele sabe interpretar o que ele está vendo. Tem outras mediunidades que estão juntas. Quanto mais fiel ele for, mais fácil para ele é ver o que a espiritualidade está mostrando. Mais fácil vai ser para ele interpretar o que a espiritualidade está mostrando. Porque muitas vezes mostram-se para nós imagens que são simbólicas, que representam alguma coisa. E aí nós vamos precisar entender aquilo. Então, quanto mais eu sei, quanto mais conhecimento nós tivermos da doutrina espírita, do Evangelho, mais fácil essa ferramenta, nós seremos essa ferramenta na mão da espiritualidade superior. Quanto menos eu sei, quanto menos nós soubermos, mais difícil vai ser. Por isso que o dever do médium é se evangelizar, é estudar. Capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Novo mandamento eu vos dou: amai-vos e instruí-vos. Ele não inverteu a ordem e a gente não pode inverter. Primeiro a gente ama e depois a gente se instrui. Mas não é um e depois do outro, é um junto do outro. Porque se a gente ficar só amando, né? Não é que é só amando. Se a gente acha que ama, porque o amor pra gente tem várias colorações, muitas vezes a gente está apegado, a gente está se apaixonando. Então não é amor. O amor do Cristo é aquele amor que está lá. Faça ao outro aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. E por isso Paulo nos diz que se você ainda não é capaz de amar o seu próximo, respeite-o. Então, se a gente começar a respeitar, ou seja, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse, nós já estamos no metade do caminho andado. Herculano Pires continua dizendo assim, num trecho mais adiante, né, no mesmo capítulo: a mediunidade é a manifestação do espírito através do corpo. O ato mediúnico tanto se manifesta o espírito do médium como o espírito ao qual ele atende e serve. Aqui a gente entende, atende como? Nas reuniões de psicofonia, nos processos de desobsessão, os espíritos necessitados são trazidos para o atendimento. Então eles são cuidados, eles são tratados. E aquele que serve é aquele mentor espiritual quando vem para ajudar a coletividade, ele vem dar a mensagem dele. Então o médium vai estar sempre contribuindo com a mensagem. E ele continua assim: os problemas mediúnicos consistem, portanto, simplesmente na disciplinação das relações. Ou seja, o que Emmanuel disse para o Chico quando ele convidou Chico ao trabalho? Que ele queria do Chico uma coisa, né? Que ele repetiu 3 vezes. Ele disse: eu quero de você 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Então é necessário que a gente discipline as nossas relações, não só no campo físico, porque as nossas relações precisam ter o nosso olhar da doutrina, mas também essas relações com o plano maior. Porque existem pessoas que dizem assim: eu estava em casa e deu vontade de escrever, aí eu saí e psicografei essa página. Não. Mas Kardec na época de Kardec não havia centros espíritas. Na época de Kardec era o início. Para isso ele trouxe para nós a codificação. Então tem lá no capítulo do médium, o último capítulo do livro, quer dizer, o penúltimo capítulo,
Ele vai falar à sociedade. É como se ele estivesse fazendo um estatuto de uma sociedade espírita. Como é que a gente deve funcionar? Então, essa disciplina é necessária para que nós não venhamos trazer problemas para nós mesmos. Porque nós mais tarde vamos falar das nossas dificuldades com relação à mediunidade. E ele continua, é o que chamamos, disciplinação, é o que chamamos de educação mediúnica. Então nós não vamos mais usar o termo, eu vou para o desenvolvimento mediúnico. Eu vou para a minha educação mediúnica. Eu vou aprender no processo onde nós estamos educando a mediunidade, nós vamos aprender as ferramentas necessárias para que nós possamos fazer este intercâmbio, este ato de comunicação com os dois planos. Na proporção em que o médium aprende como espírito a controlar a sua liberdade e a selecionar suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna mais segura. Ou seja, nós vamos começando a aprender. Nas reuniões mediúnicas, normalmente, de psicofonia, tem vários médiuns que dão a passividade aos espíritos necessitados. Às vezes só tem um doutrinador, às vezes tem 2. Mas imagina só se 3, 4 médiuns derem a passividade numa sala pequena, que normalmente é a nossa sala mediúnica, ao mesmo tempo. Não dá para atender ninguém. Seria a mesma coisa que 4 ou 5 pessoas estivessem vindo falar com uma única pessoa ao mesmo tempo. Dá para dar atenção a todo mundo? Não. Então, disciplinar você percebe que a entidade está do seu lado, mas você aguarda o comando para dar a passividade. Então, você vai educando o seu campo mediúnico dessa forma. E aí você vai aprender a fazer isso quando? Quando você estiver andando na rua. Quantas vezes, e aí só os médios talvez já consigam essa sensibilidade de perceber, você está andando na rua e de repente começa a sentir uma angústia, um incômodo, que você não sabe direito o que está acontecendo. Você diz, mas eu estava bem até ainda há pouco. Isso é muito comum quando a gente está vindo para a casa espírita, porque aí os mentores dizem assim, acompanha aquela ali, que ela vai para um lugar legal, você vai gostar. Aí você entra e você diz assim, gozado, eu estava entrando aqui, estava me sentindo tão mal, tão angustiada, de repente passou. Você foi médium e nem sabia. Porque você trouxe o irmão que foi acolhido pela espiritualidade e você nem percebeu. É isso que é a mediunidade. Por isso que ele diz que no ato mediúnico existe muito da gente. Por quê? Porque o espírito, mesmo que ele queira falar em russo, não vai conseguir falar em russo através de mim. Ele vai ter que projetar o pensamento dele de uma forma mais concreta. Ele quer falar garrafa de água, ele vai ter que me mostrar uma garrafa de água. Porque eu não vou conseguir captar no idioma que ele quer. Agora, um médium que é poliglota, ele é capaz de falar. Porque ele tem, nos registros dele, espirituais, a possibilidade de falar em outros idiomas. Comigo, eles não vão nem tentar. E se a gente está falando que a alavanca de progresso, quer dizer, a mediunidade como alavanca do progresso, aí eu lembrei dessa pergunta do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a nossa reencarnação? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, a reencarnação, número 1, não é castigo. Ninguém veio para cá para pagar absolutamente nada, embora vocês vão ver nas obras espíritas esse termo, pagar os débitos do passado. Porque é a maneira que a gente tem ainda atávica de falar dessa relação com o divino. Deus não cobra nada. Mas, tem sempre um mas, Ele quer que você siga a lei.
E se você não segue recebendo o convite do amor, vem o convite da dor, que é a expiação. E aí a gente diz que a gente está pagando. Não. A gente está aprendendo. O objetivo da reencarnação é aquele melhoramento progressivo. Portanto, o objetivo é o aprendizado. A expiação faz parte desse processo de aprendizado. E a mediunidade, então, a gente, quando está lá no plano espiritual, pede ela, e ao descermos, nós estamos com ela. E aí a gente começa a reclamar de um montão de coisa. A mediunidade dinâmica, e aí Herculano Pires faz uma diferenciação. No capítulo anterior, que aí não daria para a gente trazer tudo, ele chama de mediunidade estática e de mediunidade dinâmica. Ele aproveita a terminologia de um pesquisador da mediunidade. Estática é aquela mediunidade que todos nós temos. Por isso que Kardec diz que todos nós somos médiuns. Mas ele vai chamar de mediunidade dinâmica aquele que se comprometeu com o trabalho mediúnico. Peraí, então não é a mesma coisa? Não. Mediunidade é uma faculdade que todos nós temos de perceber o plano maior, o plano espiritual, e de, portanto, receber orientações, intuições, inspirações. Mas todo mundo veio com compromisso de sentar numa mesa mediúnica e trabalhar? Não, só aqueles que pediram. Por isso ele chama de mediunidade dinâmica. É a mediunidade que ele vai chamar nesse texto de mediunidade de serviço. Então é aquele que pede para vir com o trabalho mediúnico e para trabalhar mediunicamente. E aí ele vai dizendo para a gente que tem sinais, né, que a gente vai apresentando. Diz que assim, quando ele usa esse não permanece em êxtase, é que o estado estático é o estado onde a gente está parado, ou seja, a mediunidade dinâmica não permanece em êxtase no organismo do médium. Não age de maneira discreta, sutil, como a mediunidade estática. Ou seja, uma inspiração, ela é sutil. Às vezes a gente nem percebe. É aquele dia que a gente faz um caminho todo dia e na hora, de repente, a gente pega... Assim, gente, por que eu fiz esse caminho aqui? Por que eu mudei a minha rota? Coisa estranha, estou acostumada a ir por aqui e às vezes a gente não sabe o que se livrou, mas aceitou de pronto a inspiração. Agora, a mediunidade dinâmica pelo contrário, ela extravasa agitada em fenômenos de captação e projeção, e não raro explodindo em casos obsessivos. Quando ela vem, e é como se a gente fosse, né? Vocês já escutaram falar na expressão que o médium é uma antena que faz a captação. Então, nós também já ouvimos falar que a Terra, plano físico, crosta terrestre, o plano sutil, imediatamente após a crosta terrestre, qual é mesmo? Como é que a gente chama o plano, isso, umbral? É o porta de passagem, né? Que a gente só vai passar por lá rapidinho depois que a gente desencarnar. Então, esse umbral são os espíritos que ainda estão vagando, ainda não se deram conta de uma realidade espiritual, não se deram conta de que eles podem modificar, e nós somos essa anteninha. Por isso ele fala desses casos obsessivos. Como nós não somos espíritos 100% vigilantes, aquele orai e vigiai do Cristo, né? Quer ver como todos nós já passamos por essa? Quem já ficou irritado numa fila de banco? Ou no dia do aniversário do Guanabara? Aí essa antena parabólica que nós somos fica irritado. Junta um monte. Porque a mediunidade ela tem o aspecto da sintonia. Em que frequência eu botei a minha tomadinha da minha antena? Da irritação, da raiva. Eu começo a falar bobagem, né? Pensar bobagem. Se eu não falo, eu já começo a pensar.
E aí, é o caso obsessivo, quando ele coloca, não precisa ser aquela obsessão crônica, difícil, que acaba trazendo muita gente para a casa espírita. Não, é essa simples, sutil, que a gente conquista ela na invigilância. Mas o médium, ele tem essa tomada, então ele tem essa facilidade. E aí, ele é capaz de captar todas essas projeções que estão por aí. É a chamada mediunidade de serviço, destinada ao auxílio e o socorro do próximo. Decorre de compromissos assumidos no plano espiritual. Então, nenhum médium aqui da casa tem compromisso com os dirigentes materiais da casa. Não. O dirigente material da casa, ele simplesmente aqui assumiu a responsabilidade de coordenar o trabalho. O compromisso que cada um de nós assumiu na espiritualidade. No livro Nos Missionários da Luz, a gente vai ver os nossos planejamentos reencarnatórios. Então, quando a gente estava lá com os nossos mentores, eles disseram assim, olha, a mediunidade vai ser uma boa para você, olha, você trabalhando dessa forma, você vai entendendo como é que é o sofrimento dos seres humanos, como é que eles chegam no plano espiritual, vai manter você acordado, e você vai seguir, vai ser bom para você. Aí você diz assim, tá, vai ser bom, eu assumo a responsabilidade. E aí quando chega aqui diz assim, hoje está chovendo, hoje está calor, hoje está frio. Não é com furo, ninguém está deixando furo com o plano material da casa. Vocês estão deixando furo com o planejamento espiritual de cada um de vocês. E vocês assim não, nós deixamos furo com o nosso planejamento espiritual. Por isso, a gente deve vir para o trabalho mediúnico alegres, felizes, com vontade de nos doarmos. Mas se a gente não está assim nesse dia, venha assim mesmo, porque você precisa. Assumir o compromisso. Seja para auxiliar indiscriminadamente que necessitam de ajuda ou orientação, seja para resgate de dívidas morais do passado com entidades necessitadas, que é o caso, talvez, de alguns casos onde o processo obsessivo se venha do passado. Mas ele não vai trabalhar mediunicamente enquanto estiver no quadro do processo obsessivo. Ele primeiro vai ser tratado para depois continuar. Mas lembre-se sempre que o nosso cobrador em causa justa, ele vai estar sempre de olho na gente. E aí, se você bobear, ele volta. Porque se você não melhorou, então por que eu vou ficar aqui? Você tem que melhorar. Porque um processo de obsessão, ele só se desfaz quando um dos dois melhora. Então, a espiritualidade pode afastá-lo, mas só vai poder tirá-lo de vez se ele melhorar ou se nós melhorarmos. Então ele fica sempre rondando para manter o nosso estado de vigilância. Com entidade necessitada, cujo estado inferior se deve em parte ou totalmente às ações do médium em vidas anteriores. Ou seja, ele é cobrador em causa justa. Fica calmo, não faz isso comigo. O mediunato, e aqui eu quero fazer uma observação. O Herculano Pires usa a expressão mediunato diferentemente do que o André Luiz usa a mesma expressão. Tá? O mediunato, ele chama, André Luiz inclusive chama de mandato mediúnico. É quando você já conquistou, né, a possibilidade, pela seriedade do seu trabalho, você ganha de presente um espírito que te tutela o tempo todo. Divaldo com Joana, Chico com Emmanuel e outros tantos, né? E Dona Ivone com Charles e outros tantos que existem, só não ganham a notoriedade que a gente conhece desses espíritos. Mas aqui a gente está falando da prática mediúnica propriamente dita. Então ele diz, o mediunato lhe foi concedido para reparar erros do passado e recuperar os espíritos que pôs a perder.
levou à descrença e até mesmo a revolta em vidas passadas. Não obstante o determinismo implícito no mediunato, o seu livre-arbítrio continua inato, ou seja, você vai ter livre-arbítrio sempre. Você se comprometeu na espiritualidade de trabalhar mediunicamente, mas se você não quiser, a escolha é sua. Mas lembra, olha só o que a mediunidade faz. Faz a gente acertar as contas, ajudar vários espíritos que nós deixamos lá na espiritualidade. Então, vez por outra, a espiritualidade traz aquele companheiro que nós fizemos ele se extraviar no caminho, para que nós, através do próprio trabalho mediúnico, ajudemos a ele a acordar. Então, nós estamos quitando ou limpando esse passado, passando esse passado a limpo. Aí a gente escolhe não assumir responsabilidade quando chega aqui. Escolha de cada um. Assim como escolheu e pediu essa situação ao voltar à reencarnação, por sua livre vontade, assim também poderá agora optar pelo cumprimento da missão ou pela sua rejeição, arcando com as consequências da fuga ao dever. E, inclusive, eu recomendo depois, para quem quer praticar mediunidade, quem gosta de estudar o assunto, o livro Técnicas da Mediunidade, do Carlos Torres Pastorino. Que neste livro, ele inclusive coloca algumas das condições biológicas de doenças que se apresentam no nosso organismo físico, porque nós não trabalhamos mediunicamente. Então você escolhe, vai trabalhar mediunicamente ou vai ficar doente depois. Isso não quer dizer que trabalhando mediunicamente a gente não fique doente depois também não, porque a gente não sabe o nosso compromisso. Mas Pastorino coloca no livro que através do trabalho mediúnico, muitas doenças podem não virem a se manifestar. Sem o trabalho mediúnico, com certeza elas vão se manifestar. Inclusive, hoje em dia, tem uma ciência médica chamada epigenética que fala disso. Que você traz no código genético a possibilidade da doença, mas não quer dizer que ela se manifeste. Olha a doutrina explicando por que ela pode não se manifestar, se você se transformou. Não suponhas, isso eu acho que é o livro dos médiuns, não suponhas que se encontre aqui localizado, não, isso é os mensageiros, desculpa. Não suponha que se encontre aqui localizado no serviço de correio simplesmente, ou seja, o centro lá que prepara os espíritos, que recebe as comunicações, as petições, ou seja, todos os nomezinhos que colocaram ali para irradiação, tem espírito que está lá olhando para saber o que pode fazer por cada um daqueles nomes. Então não é só um sistema de correio que ele fala. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas. O trabalho mediúnico é isso, ó, é nos transformarmos em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Ou seja, trabalho mediúnico seria apenas para trazer notícia de alguém que simplesmente desencarnou? Notícia. É bom receber a notícia do pai, da mãe, do filho que desencarnou, mas não é só isso. O propósito é muito maior. E o mentor continua dizendo assim: amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto já vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais do plano espiritual, do plano superiores. Ou seja, ali ele está falando do centro dos mensageiros na colônia Nosso Lar. Contudo, nas esferas superiores também tem núcleos que vão preparar os espíritos para reencarnarem na condição de médiuns. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos, nos diversos setores da evolução planetária.
Não me refiro tão só aos emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro dos mensageiros. Ou seja, ninguém vem para cá para ser médium que não tenha tido preparo no plano espiritual. Por isso o compromisso é lá no cima. Que me diz, interrogou André surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Lembra que o Mensageiro é o segundo livro do André. Né? Então ele está entrando em contato com aquele conteúdo todo. Então ele ficou sabendo de que a gente se prepara no plano espiritual, a gente estuda para vir médium. Então quer dizer que a divulgação da doutrina está bombando. Aí Tobias fixou Tobias expressão singular e sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Então, ser médium não é simplesmente ter a faculdade mediúnica, porque isso, como a gente sabe, todo mundo tem. Ser médium ou praticar a mediunidade requer esforço e trabalho constante. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Ou seja, para a prática mediúnica vai precisar de renúncia e de altruísmo. Ou seja, renunciar o quê? Talvez hoje, por exemplo, estar em companhia com os familiares, para daqui a pouco darem o passe. Isso é renúncia. Isso é pensar no outro que vai vir aqui, muitas vezes trazendo angústias profundas na alma, que esperam receber da espiritualidade o bálsamo, o consolo, e os médiuns vão ser os intermediários. Isso é a prática mediúnica. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário, e missionário aqui não é missão como do de Chico e do Divaldo, é missão na responsabilidade do dever que a gente assumiu. Então é uma missão, levar uma correspondência daqui até uma outra casa espírita é uma missão que foi lhe dada, uma tarefa. É nesse sentido que a missão está escrita aqui. O espírito missionário e da dedicação aos semelhantes costumam transformar-se em instrumentos inúteis a médiuns e mediunidades, doutrinadores e doutrina. Como existe a enxada e os trabalhadores, podem a enxada ser excelente, mas se falta o espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem batalhas que lhe dizem respeito. Não são escassos os servidores que toleram as dificuldades e reverses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Ou seja, trabalhar mediunicamente, se colocar ativamente no trabalho, requer possibilidades de evolução? Sim. Mas as arestas vão ser trabalhadas o tempo inteiro.
é que nós somos parecidos, né, nós seres humanos, com uma historinha que contam dos porcos espinhos numa era glacial. Que eles sentiam muito frio, então quando eles se aproximavam um dos outros, os espinhos tocavam uns aos outros e espetavam e eles se afastavam. Até que eles chegavam a um ponto em que eles conseguiram manter o calor do corpo um do outro sem se machucarem. Essa é a proposta. Nós vamos estar enfrentando as arestas, as dificuldades. Todos nós não somos espíritos santificados, mas um dia seremos. E a mediunidade é essa possibilidade de nos melhorarmos. Trabalhadores sem conta recuam. Eu estou falando rápido pra caramba, eu tenho que olhar aqui. Eu sempre ponho mais slides do que o tempo dá, menina. Fala sério. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados ao extenso pretérito de erros criminosos e nos deformaram a personalidade. Ou seja, quando as batalhas começam, né, quando as dificuldades apresentam, quando a gente começa a dizer para a espiritualidade assim, aí eu quero, aí a gente eles começam a ajustar, a trabalhar o nosso campo psíquico, as nossas antenas começam a abrir, mas lembra que no início nós falamos que nós estamos caminhando numa zona ainda de muito dor e sofrimento? Aí as nossas antenas começam a captar, aí a gente começa a se sentir mal, fica irritado. Às vezes alguém que quer atrapalhar o nosso caminho começa a perturbar em casa, aí o marido diz, você parece que mora no centro, não vem mais para cá, ou a esposa diz a mesma coisa, né? E o filho diz, papai, domingo você tem que ir para lá? Tenho, filho. E vocês não sabem o quanto esse exemplo é importante. Porque ele vai saber que você está dando valor a algo que supera o valor que você dá à presença dele. Então você diz para ele, olha, eu vou, mas na volta a gente sai. Olha a renúncia. Você vai renunciar ao seu descanso, porque você veio, trabalhou mediunicamente, mas quando você volta para casa, vai estar em companhia do seu filho, que às vezes quer jogar uma bola, que às vezes quer ir a uma festa e você vai carregar ele, né? Então, esse é o trabalho, não é fugir da reta. É botar-nos de pronto no trabalho mediúnico. Não pode desistir. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente. Esse é o fator complicador. Quer ver o que nós falamos? Se a gente está sofrendo assim porque a gente não foi boa coisa. Não. Você está sofrendo assim porque você não quer aprender de um outro jeito. Aprende rápido que a coisa muda. Deus não é carrasco. Ele é misericórdia. Ele ia ficar fazendo você repetir a mesma lição o tempo inteiro se você já aprendeu ela? Não. Mas é claro que você passa para o nível seguinte, né? No videogame não é assim? O nível seguinte é mais difícil. Tem mais desafios. E nós estamos prontos. Se nós passamos, nós temos condições de chegar no nível seguinte. Então, mas se eu fico olhando para o meu passado, eu não olho para frente. Alguém dirige carro olhando o retrovisor? Não. Porque se você olha para o retrovisor, quando você precisa saber se vai mudar de faixa, né? Se você pode continuar fazendo o que você está pretendendo fazer, mas você dirige olhando para frente. A nossa vida precisa ser dirigida no alvo que a gente quer. E o que a gente quer? Eu diria para vocês que nós queremos ser felizes. Então a felicidade está lá na frente. Para eu chegar lá, para nós chegarmos lá na frente, vão ter obstáculos, vão ter tombos, vão ter machucados, mas você sabe que você vai ser feliz. E é isso que nós temos que buscar, a felicidade. Não olhar para trás, para a infelicidade que nós já espalhamos, mas sim para a felicidade que nós podemos construir. É desse modo que prosseguimos, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem. Chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições.
Dificuldades agora são oportunidades. Quando todo obstáculo traduz em oportunidade de verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Não estou dizendo, e nem os mentores estão dizendo, que dificuldade é fácil. Senão era facilidade, não dificuldade. Só que se eu olhar para a dificuldade como intransponível, eu vou ficar parada diante dela e vou congelar. Mas se eu olhar para ela como uma oportunidade de crescimento, eu vou tentar entender o que eu preciso aprender. Então, quando a dificuldade apresentar e ela não desaparecer, você diz assim, o que eu preciso aprender com você? E começa a estudá-la. O que eu preciso aprender? Por exemplo, um filho difícil. O que eu preciso aprender com ele? A ter jogo de cintura, a ser mais flexível, a ser mais capaz de ouvi-lo, o que ele está falando, o que ele quer. Não quer dizer fazer todas as vontades dele, porque às vezes é exatamente dizer não para ele. Mas ouvi-lo e dizer para ele, olha, você não vai fazer isso, porque isso e isso. Ah, mas a mãe do fulano, que eles sempre dizem isso, né? Eu dizia também, a mãe do fulano de... Aí a minha mãe dizia assim, mas o fulano não é meu filho. Na próxima encarnação você pede ela como mãe, tá bom? Mas nessa você é minha responsabilidade e eu vou agir assim. Pronto. Não tinha mais discussão. Porque o argumento era bom, a gente tentava dialogar mais um pouco, ela dizia, não vai. Acabou. Esse é o papel do pai e da mãe. É o dever que nós... Outro dever que a gente assume diante da nossa reencarnação, quando recebemos filhos, sobrinhos, né, crianças ao nosso redor, eles estão ali para nós orientarmos. E se precisar dizer não, diga não, sem culpa. E aí a gente vai trazer o livro dos médiuns, né? Isso é o capítulo que fala sobre a influência moral do médium nas manifestações mediúnicas. Lembra que a gente está falando o quê? A mediunidade como alavanca do nosso progresso. Então, o nosso progresso só vem pela prática mediúnica? Não. Nós vimos ali que espíritos, milhares saem do centro mensageiros e milhares, a grande maioria, fracassam totalmente. Hermance Dufour, no livro Escutando Sentimento, ela fala de uma médium que trabalhou na casa espírita por 35 anos. E aí ela está com Dona Maria Modesto e ela diz assim, poxa, mas não adiantou nada aqueles 35 anos que eu trabalhei na casa espírita. Ela, como não, minha filha? Você já está aqui no Hospital Esperança, sendo acolhida, sendo tratada. Mas ela estava querendo o quê? Trabalhar, ela estava querendo o realce dela. Ela, como assim? Ah, mas não adiantou nada disso. Você quer saber o que foi que você efetivamente fez? Nos primeiros 10 anos, você trabalhou com entusiasmo, você se dedicou. Nos últimos 25, não. Você foi cumprindo tabela. Ou seja, ela não se modificou nos outros 25 anos. Ela ganhou 10 anos e estacionou. Então, o entusiasmo é para sempre. É trabalhar com Deus. Entusiasmo é ter Deus dentro de você. Então, trabalha com Deus o tempo todo. E aí Kardec vai falar na primeira pergunta assim, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Guarda? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, ou seja, é faculdade, a gente pediu, a gente veio com ela. Independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Essa é a pergunta, o tópico 226, porque aí são várias perguntas, né, no livro dos médiuns. E aí Emmanuel, naquele livro que eu mostrei para você, Na Seara do Médium,
ele vai comentar, né, essa pergunta, que ele diz assim: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Ou seja, ser médium, aqui na casa somos todos quase. O que vai distinguir um dos outros? É aquilo que nós vamos fazer dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. Ou seja, tudo aquilo que vai aparecer depois vai se depender daquele que fez, né? Ou seja, a produção vai revelar o operário. Se ela teve, por exemplo, numa costura, né, numa tecelagem, como está o acabamento daquela roupa? Está bem feito? Está bem feito? Você sabe que aquele operário é capaz, é competente. Mas se ele está de qualquer maneira, você já sabe que ele não é. Então é isso que ele está falando. Só que eu vou agora dar um salto aqui, nas duas próximas, que ele vai falar do lavrador, vai falar do legislador, vai falar do artista. E diz o seguinte a respeito da mediunidade: urge reconhecer, no entanto, acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhe foi confiado. Apenas a lei divina realmente cabe julgar, ou seja, se o artista faz mau uso, é problema dele, não é nosso. Se o legislador não legisla para o bem comum, é um problema dele, não é nosso. Cabe a quem julgar? A Deus. Todos nós, porém, de imediato conseguimos classificar-lhes a influência pelos males e bens que eles espalham. A gente sabe se eles são bons ou maus. Assim também é na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Ou seja, na prática mediúnica, nós vamos estar pensando no bem coletivo, no bem do outro. O nosso bem vem em consequência, porque eu vou ficar bem. Porque o bem que eu faço, esse bem me faz bem. Né? Que a frase é: o mal que me fazem não me faz mal. Mas o mal que eu faço ao outro, esse mal me faz mal. Da mesma forma o bem que eu faço ao outro vai fazer bem a ele, mas vai fazer muito melhor para mim. Porque eu vou aprendendo a realizar e a sintonizar numa outra faixa. Desse modo ainda, mesmo que te sintas, né, imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como um bênção de Deus a brilhar sobre ti. Por isso, a mediunidade é a alavanca de progresso espiritual. Mas quando a gente realiza dessa forma, quando a gente age desta forma, usando da melhor forma possível, buscando os frutos dela para o bem da coletividade, aí nós vamos receber de volta os frutos daquilo que nós semeamos. Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Se eu planto o bem, eu não vou colher o mal. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Quando? Não sei. Porque aí alguns dizem assim: mas eu vou à casa espírita, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. E por que o bem não aparece? Número 1, porque você está a sintonia está sendo de troca, de barganha. Eu estou indo porque eu quero receber de volta. Então o interesse pessoal está inserido aí. O que eles falam é: faça o bem pelo bem, que o bem vem. Não espere o bem. Quer ver uma coisa? Faz qualquer dia na semana, mas estejam conscientes do que vocês estão fazendo. Resolvam ajudar alguém só por ajudar.
que eu vou ajudar para aquela pessoa que vou ajudar? Entendeu? Paga um sanduíche para alguém que está com fome no meio da rua. Mas paga com a intenção de que aquele sanduíche vá envolvido, não no guardanapo do restaurante, mas no guardanapo do teu amor. E depois sai dali e veja como é que você está se sentindo. É natural que o bem que você fez ao outro vai ressoar em você. Porque você começa a vibrar em outro padrão vibratório. Você começa a garear para você amigos espirituais que você antes não tinha. Porque aquele ser que está na sarjeta, aquele ser humano, irmão nosso que está na sarjeta, ele tem protetor espiritual. Ele tem espírito familiar, amigo, que espera que alguém passe e dê um sanduíche para ele. Pague um almoço, se for possível. Estou dizendo para ninguém fazer aquilo que não é possível. Não tem? Ótimo. Doe os seus R$2 ou R$1 que a pessoa possa. Mas doa com carinho. Não doe tipo assim, para me livrar da pessoa. Porque a gente às vezes faz isso. A pessoa está pedindo, você abre a bolsa, automaticamente pega a mão e dá. Esse você não vai sentir o retorno. Mas se você botar a mão na sua bolsa, lembrar da Cristina. Diz assim, a Cristina pediu para botar um carinho aqui. Aí faz assim, que o Senhor possa fazer com que esse dinheiro, que é pouquinho, possa aumentar na mão dele. Para que ele possa matar a fome dele. Você vai sair dali diferente. Isso é mediunidade. Porque você vai estar transferindo para o outro aquilo que você já recebeu e muito. Kardec continua perguntando. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que delas usam mal? É curioso, né? O cara vem todo compromissado com a lei e vem com um potencial mediúnico fantástico. Por que será? Porque ele precisa muito, né? E aí Kardec, os espíritos respondem, todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graça a Deus, pois que homens há privados dela. Poderias igualmente perguntar, por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas? O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Ou seja, lembra, lá no plano espiritual, quando a gente fez o programa, eu quero a mediunidade, de vidência. Eu falo muito da vidência porque, graças a Deus, não a tenho. Por que eu digo graças a Deus eu não a tenho? Porque o vidente, todo mundo diz assim, eu queria ser vidente. Eu não quero não. Por quê? Porque o vidente, ele vê aquilo que precisa ver. E lembra da nossa antena? O que é que tem mais? A mediunidade não é para ajudar o necessitado? Ela vai ver mais espírito de luz ou vai ver mais os espíritos necessitados? Pois é. Então, de repente, ela leva um susto, né? Que nem aqueles filmes que a gente vê na televisão, né? Os outros, aquela. Tu leva um susto que tu vê um espírito que, peraí, caramba, né? Divaldo, coitado, que viajava em pé no bonde porque não sabia se o banco estava ocupado ou não. Levantava na repartição para atender espírito que estava desencarnado. É fácil ser vidente? Não. Mas ele pediu para vir com aquela evidência. Para quê? Para se melhorar. Pensa que Deus recusa o meio de salvação aos culpados? Claro que não. Ao contrário, multiplica-os no caminho deles. Percorre, e no caminho deles percorre. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo. Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Ou seja, quando Judas caiu em si,
né, e viu as consequências das escolhas que ele fez, foi tão difícil para ele que ele tomou a saída do suicídio. Mas, né, a gente só lembra dele nesse momento. Ele volta como Joana d'Arc e faz todo aquele processo na França que era o prenúncios da vinda do próprio codificador depois. Então ela vem, liberta a França, né? E não é compreendida, porque depois que todo o trabalho dela foi feito, as pessoas, os mesmos que usaram ela, a mataram. Então, ele oferece sempre a possibilidade de crescimento. Só cabe a gente aproveitar. Os médiuns que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências desta falta? Você é livre, lembra lá que o Herculano Pires falou no início? Você é livre para escolher cumprir ou não. Mas, se cumprir mal, se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitaram. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Está no livro dos médiuns, é a terceira pergunta da 226. Ou seja, se você tem a ferramenta e não usa, vai ter que dar conta dela. Lembra a parábola dos talentos? O que tinha 5, devolveu 10. O que tinha 2, devolveu 4. O que tinha 1, por medo, enterrou o talento. Se o talento fosse a mediunidade, ele enterrou, quando devolve o mesmo talento, o que o Senhor diz? Volta sem o talento e com mais dificuldades. Porque sem o talento da mediunidade ia ficar muito mais difícil. Porque o bem que ele poderia fazer com a prática mediúnica, ele vai ter que fazer de outro jeito. Por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como médiuns, e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? Espírito superior tem algum problema disso? Olha, Kardec pergunta, mas é o que a gente pergunta. Por que o cara tem tão bom e faz bobagem? Né? Quantas vezes a gente tem amigos que estão com a gente trabalhando, que estão com a mediunidade bom e de repente diz assim, eu vou fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Você diz assim, precisa disso? Aí a única pergunta que eu costumo fazer é assim, você tem certeza? Tenho. Então, porque se você precisa realmente para o seu ganha-pão, para progredir materialmente, vale a pena, faça. Mas saiba como você está fazendo, porque você vai se ausentar, né? Ninguém defende um doutorado sentado, comendo pizza na esquina. Vai estudar muito. Então vai ter que limitar muito a sua ação. Então você tem a atenção daquilo que você está fazendo. Então logo termine e volte. Por isso a gente pede licença, mas volta, porque se você não voltar, você vai se complicar. Os espíritos que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem ser arrastadas para o mau caminho, elas deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância. Aí repugnância, acho que foi uma fala da espiritualidade para entender que os espíritos podem até utilizar um médium que está fazendo mau uso da mediunidade, se o bem maior vai ser feito para outra pessoa. Por isso eles usam essa palavra com repugnância, porque eles não iam querer usá-lo. Mas se não tiver um outro instrumento, é aquele que vai ser usado, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Ou seja, quando o mau médium está a caminho, ele presta um desserviço à doutrina espírita. E é por isso que ele usa essa expressão tão forte.
né? Que a repugnância é uma expressão muito forte, né? Visto que porque nós não podemos deixar que uma mentira passe. Será absolutamente impossível que obtenham boas comunicações um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele, à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto desde que os espíritos se encontrem um que mais lhe convenha, dão preferência a esses. Ou seja, o João e Pedro. O João tem muita mediunidade, é um bom médium, mas não estuda, não procura se melhorar. O Pedro não é tão bom, não tem tanta faculdade mediúnica quanto o João, mas se esforça. Quem vocês acham que a espiritualidade vai usar? O João ou o Pedro? Pedro. Por que o Pedro? Porque o Pedro oferece a eles uma sintonia mental melhor. Agora, se não tiver, o Pedro tiver faltado naquele dia porque estava doente, eles vão usar o João do mesmo jeito. Porque o recado precisa ser dado, o trabalho precisa ser realizado. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Lembra que lá no início, Herculano Pires falou que os médiuns oferecem também material para a mensagem? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas as coisas são necessárias. Então, é preciso que a gente comece, então, a se melhorar. Tirar de nós o egoísmo, tirar de nós o orgulho, para sermos instrumentos melhores e estudarmos cada vez mais. Porque os mentores espirituais, eles vão usar as nossas palavras, eles vão usar o nosso psiquismo. E quanto melhor eu tiver, quanto mais conteúdo eu tiver, melhor eu posso me manifestar, melhor eles vão poder falar. Porque eu tenho recursos para que eles possam falar. Eles podem falar por outros? Sim. Divaldo conta um caso em que ele estava numa reunião no interior e que o médium se dizia, dando passividade ao André Luiz. E ele falou assim: na próxima terça-feira nós vamos estar aqui. Aí o Divaldo mentalmente disse assim: pô, terça-feira não é André Luiz. Aí o André Luiz virou para ele assim: Divaldo, eu poderia falar terça-feira, mas isso iria forçar o médium. Entenderam a diferença? Então não é só a forma com que o médium fala, mas são as ações dele que vão estar ali. Claro está que quanto melhor recurso eu tiver para oferecer a espiritualidade, melhor eu vou ser, melhor eles vão fazer uso de mim. Mas eles também vão usar aqueles que não têm essa possibilidade. Esse espírito, esse médium, ele provavelmente já não tinha tanto egoísmo e tanto orgulho e podia dar a passividade ao André Luiz. Porque os mentores espirituais, quando eles vão dar a passividade, eles têm que descer a vibração deles até a nossa. E eles esperam que a gente faça o esforço de subir um pouco, para que haja uma compensação vibratória. Então, quanto melhor a gente está, mais fácil é. No tópico 227, Kardec vai escrever o seguinte: as qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são... Então vamos lá, anotem no caderninho, que é o que a gente precisa desenvolver: bondade, benevolência, simplicidade do coração, amor ao próximo e desprendimento das coisas materiais. É só isso. E os defeitos que afastam são, e portanto a gente agora tem que combater esta parte: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria.
Então, quando vocês olharem assim, começarem a achar assim, por que o Joãozinho trabalha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e eu só trabalho na quarta-feira? É porque ele deve mais. Não fique invejando não, tá? Porque aí o seu mingua. Porque você não está conseguindo entrar em contato com a camada de cima. Então, se o Joãozinho está trabalhando muito, é porque ele precisa muito. Se você ainda não está, ou você ainda não está oferecendo condição, ou você não precisa tanto. Melhorou, não melhorou? Quando a gente não precisa tanto. Mas não é bem verdade não, a gente precisa muito. E aí o Emmanuel vai explicar para a gente, nessa página, em serviço mediúnico, que ele diz assim, entre outras coisas, que essa aqui eu tive que dar uma síntesezinha nela. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. Ou seja, mediunidade é sinônimo de serviço. Ou, como Jesus disse lá, aquele que quiser ser maior, seja menor, sirva mais. E ele deu esse exemplo na humildade, por exemplo, desde o nascimento, nascendo numa estrebaria, numa manjedoura. Lá na hora do Gólgota, um pouquinho antes, ele lavou os pés dos discípulos. E quando Pedro disse para ele, não pode lavar, ele disse assim, se eu não sou seu amigo para isso, você não pode ser mais meu amigo. E aí Pedro disse, tá bom, Senhor, pode lavar, faz o que você quiser, não é assim? Então, Jesus já deu a lição para a gente. Se você quer ser melhor, seja aquele que mais servia. E lembremos-nos de que, assim como na vida, possui trabalhadores de todos os mistérios, há médios na obra do bem, para execução de tarefas de todos os feitios. Então, ou seja, tem médio para todos os tipos e para todos os trabalhos. Nenhum existe maior do que o outro. Nenhum está livre de erro. Quem é que não erra? Espírito puro. Tem alguém aqui que é espírito puro? Se tem, tudo bem. Para ele isso não serve. Ele já não erra mais. Mas enquanto nós não formos espíritos puros, nós estamos passíveis de errar. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Usa, pois, as tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, para que o orgulho não te assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma requestou a admiração dos maiorais do seu tempo, e sim passou entre homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, oferecendo amor puro aos enfermos, sem nome, e estendendo as esperanças aos que viviam sem lar. Ou seja, neste parágrafo, Emmanuel deixa para a gente o roteiro da prática da mediunidade com Jesus. O que Jesus fez? Ele serviu, ele exemplificou o Evangelho, e é isso que nós precisamos desenvolver em nós, a capacidade de sermos cartas vivas do Evangelho. É fácil? Ainda não, porque, voltando ao parágrafo anterior lá do Livro dos Médiuns, ainda há orgulho, ainda há egoísmo, ainda há inveja, ciúme. Só que o que nós precisamos estar? Atentos. A espiritualidade não pede que nós sejamos perfeitos. O que ela pede? Que nós estejamos atentos. Quando o orgulho se manifesta, em vez de olhar para eles assim, agora fica calmo aí. Sossega. Eu vou dar conta disso mais tarde. Porque se a gente não olhar para as nossas dificuldades com meta no futuro, na felicidade, nós não saímos do lugar. Então, praticar a caridade levando, consolo para aquele que está angustiado, alimento para aquele que tem fome, agasalho para aquele que tem frio,
aconchego para aquele que está sozinho. Esse é o trabalho da mediunidade. Esse é o convite da espiritualidade superior. Eita. Este é o capítulo, se não me engano, de Missionários da Luz. Vamos lá, vou até onde é que a gente consegue. Eu tenho 7 minutos, então vamos lá, né? Em verdade, que sonho em edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores, sem estudar a si próprios. Mas, gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas da personalidade, e sim conquista do espírito. Então, todos os louros terrenos que a gente pode querer com a mediunidade, está fora. O castelo tem que ter base. E qual é a base da mediunidade? É o estudo da codificação e é o estudo do Evangelho. O Evangelho recomenda para a gente o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Então tem que amar. Se tiver orgulho, vaidade não é mais prática. O castelo está sem base. E o mentor continua dizendo para a gente assim, Alexandre, se não me engano, a memória no livro Missionários da Luz. Para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Ou seja, a palavra do Emmanuel lá no início da nossa fala. Qual é o primeiro dever do médium ou do espírita? Evangelizar-se a si mesmo. Evangelizar é educar os nossos espíritos. Educar é poder tirar de dentro de nós aquilo que nós já temos. Por quê? Todos nós somos centelhas divinas. Todos nós trazemos em nós o germe da perfeição. Então é fazer com que isso se revele. E como é que a gente consegue isso? Através do estudo e através do trabalho constante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros. Ele estava se referindo ao grupo mediúnico que ele estava analisando. São bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Ou seja, muitos médiuns estão no trabalho, a espiritualidade atua sobre eles, mas eles não conquistam o valor daquela prática, porque estão fazendo a coisa de forma mecânica, não o inconsciente da mediunidade sonambúlica, mas mecanicamente, automaticamente. Ligou o piloto automático e fez. E aí, o espírito é ajudado. A resolução do problema é feita, mas o médium em si não conseguiu se ajudar. Os termos embriões vegetais de hoje serão árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Ou seja, esse capítulo, André Luiz estava estudando o fenômeno mediúnico, onde os médiuns estavam na mesa, todos comprometidos. Um com a área sexual, outro com o estômago cheio, né? Então eles estavam lá. Então eles dizem assim, mesmo eles estando assim, eles não nos veem, ou não veem a eles, como peças serem descartadas, mas sim como crianças, como jovens, ainda imaturos, e que irão dar frutos mais tarde. E eles esperam isso de nós. Então, o convite da espiritualidade para a prática mediúnica, para que a mediunidade seja esta alavanca do nosso progresso moral, é que nós façamos a nossa parte. E não deixemos tudo nas mãos da espiritualidade. Porque a gente acha assim, tá com eles dão conta. Não.
Eles vão dar conta, sim. Mas nós vamos estar nos comprometendo. Nós não estamos tirando o fruto que nós esperávamos quando nos comprometemos a descer a casa dos homens, aqueles frutos que nós gostaríamos de estar recolhendo quando nós chegarmos no plano espiritual. Para isso, é preciso que a gente se evangelize. É preciso que nós coloquemos a mão na charrua e não olhemos para trás. E é preciso que as nossas dificuldades, que todos nós ainda somos, médios imperfeitos, mas que as nossas imperfeições não venham a nos atrapalhar na senda de progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.